O Coelhão, põe o O Coelhão aí. Bad Bunny, aí o cantor porto-riquenho, o maior artista do mundo na atualidade, né? O que mais sucesso faz, né? E assim como o dinheiro não traduz as qualidades de uma pessoa, quanto dinheiro ela ganha não traduz as qualidades de uma pessoa, o sucesso que ela faz também nem sempre traduz. Não é porque ele é o artista mais tocado no Spotify, significa que ele é o melhor cantor do mundo, ou sei lá o quê. Mas vamos discutir muito, vamos ler um pouquinho aqui. Bad Bunny no Super Bowl, entenda os principais momentos do show que enfureceu Trump. Aí, Bad Bunny ali. Ontem, né, domingo, Super Bowl, o Bad Bunny comandou o cobiçado intervalo do Super Bowl, um evento de maior audiência da TV americana. Com Lady Gaga e Rick Martin entre os convidados, a apresentação foi repleta de simbolismo e mensagens sobre a cultura latino-americana. Isso já era esperado, já que Bad Bunny exalta a identidade porto-riquenha no premiado disco Debi Tirar Más Fotos. Com o contexto atual da relação entre Estados Unidos, imigrantes e comunidade latina, mesmo antes de começar, esse já foi o show mais político da história do Super Bowl. Não à toa, o show enfureceu Trump, que disse que a apresentação foi uma afronta à grandeza da América. Aí, imagens do Bad Bunny, né? Ali o figurino todo sinistro ali do Bad Bunny, né? Parece um lençol que alguém abandonou, mas... É um uniforme, cara, de futebol americano, né? Pois é, tem até uma ombreira ali. Porto Rico em um cenário, a apresentação foi feita quase inteiramente em espanhol, sem muita tradução para o inglês. Aliás, o cantor se empenhou em fazer a tradução contrária. Na abertura, foram mostrados os dizeres El espetáculo de medio tiempo del Supertazón, ou seja, o espetáculo do intervalo do Super Bowl, em espanhol. Em seguida, foi mostrada uma ambientação bem porto-riquenha, com os trabalhadores do campo, senhores jogando dominó, uma mulher na manicure e por aí vai. Logo de cara, fica claro que Bad Bunny quer levar o espectador para sua terra e cultura. Meu nome é Benito Antônio Martins Ocasio, e se hoje estou aqui no Super Bowl 60, é porque nunca deixei de acreditar em mim. Você também deveria acreditar em você. Você vale mais do que você imagina, disse ele mais tarde em espanhol. Papinho mais super xuxa, hein? Meu Deus do Nossa céu. Senhora. Outras imagens aí, o músico também levou Calma, a Twitter. Cida. Aí, Você não brinca comigo, hein? Te dou um tapão. Enfim, teve um casamento, né? Esse casamento foi real, aí aconteceu um casamento no meio do show do intervalo. O espetáculo durou 13 minutos. Que lindo. Né? Teve uma participação rápida ali da Lady Gaga, que cantou um pouco em inglês, né? Para aliviar um pouco aí os ouvidos norte-americanos. Enfim, esse é um resumo aí do show do Bad Bunny, que a gente vai falar, né? Tem um aspecto artístico, tem o aspecto político, né? E acho que o aspecto político é o que realmente causa a controvérsia, a polêmica. O Donald Trump já vinha falando há algum tempo contra essa apresentação, ele achava um absurdo esse artista ter sido escolhido, e não é porque ele canta em espanhol, que a gente também vai poder conversar sobre isso, mas porque o Bad Bunny, ele é um progressista, né? Ele tem posições políticas muito bem definidas e expressadas, né, publicamente. E como todo bom progressista, né, Brima? Como todo bom progressista, ele odeia a América. E já expressou isso várias vezes. E aí é um problema. É um problema, porque se você ganha o seu dinheiro na América, se você é um cidadão americano, você criticar o governo é uma coisa. Agora, você expressar o anti-americanismo é uma outra história. É uma outra história. E metade do país aqui, metade do país que se envolve politicamente, né, tem esse sentimento hoje. Muitos jovens aí progressistas têm esse sentimento de anti-americano e que é um problema sim. Então, essa é a grande reclamação do outro lado, né? Por esse cara ter sido escolhido. Muitos artistas internacionais já se apresentaram no Super Bowl, muitos artistas com posições mais à esquerda, né, ou mais liberais se apresentaram e nunca causaram essa polêmica que o Bad Bunny causou nesse momento. A gente vai poder explorar muito mais, só que senão vai virar um monólogo, né? Eu sei que vocês querem me ouvir, daqui a pouco alguém me xinga. Mas, e aí, Brima? Vou começar com você hoje, vou te dar essa bomba na mão. O que você achou da apresentação? O que você achou da escolha dele? Você acha que realmente
deveria ter se tornado a polêmica que se tornou, essa divisão cultural, é um exagero, e aí? Bom, o show, cara, foi a única coisa que eu vi, né, do Super Bowl. Acho que deveria ser a única coisa que eles deviam fazer, cara, no Super Bowl. Devia ter só o show e acabou, né? Não precisa ter o esporte, que é chato pra cacete. Mas não tava vendo o Corinthians. Eu tô brincando, o esporte até dá pra assistir, cara, o Super Bowl, né? Não a liga inteira, porque é insuportável, mas o evento em si é legal pra caramba. Todo a atmosfera, né? Todo mundo pra ver o negócio, então é legal. Eu não vi porque eu tava vendo o Corinthians, tava foda ali, mas depois eu assisti o show, cara, né? E, pô, o show foi bem legal, cara. Eu achei, pô, pela proposta dele, né? Pelo que ele faz, pelo que ele costuma apresentar, foi uma apresentação muito legal, muito bem produzida, tal. Pro nível dele tá bom, né? Não, cara, foi muito bom. Agora, a escolha dele, né? A gente tem que passar não só pela parte artística e política, que estão totalmente ligadas aí, não tem como dissociar, mas pela parte comercial também, né? Porque a liga não tá nem aí se o Trump gosta ou não. Eles querem a pessoa que tá no auge ali, que vai trazer muita visibilidade pro evento, né? Pro patrocinador e tal. Cara, e ninguém mais que ele, né, nesse momento, traria essa visibilidade, cara. Ele tá no auge na carreira dele, tá bombando em tudo quanto é canto aí. Ganhou o Grammy agora, acabou de ser premiado, então, porra, tá muito no auge, assim, então fez todo sentido a escolha do cara, né? Porque a liga tá procurando isso, cara, quer popularizar mais o esporte entre os latinos, porra, foi a apresentação mais vista de todos os tempos, da história, cara. 135 milhões, acho, de espectadores, né? Então o objetivo foi atingido, né? Eles queriam audiência, queriam dar visibilidade pro evento, né? Queriam promover a marca e conseguiram, porque acertaram em cheio na escolha de alguém que está no auge da carreira, de alguém que é muito popular, né? Que faz. Vocês podem não gostar do som dele e tal, mas é um som popular que as pessoas gostam. E que, meu, fez ali um show bem legal, cara. Um show. Porra, não faz nenhum sentido querer que ele fizesse um show em inglês, por exemplo, porque não é a proposta dele, cara. Levaram ele para lá sabendo que ele é um cara que defende a cultura de Porto Rico, que é um cara que gosta da cultura latino-americana, que é um cara que tem as suas bandeiras políticas também. Levaram ele sabendo de tudo isso. Então, né, quem não gostou, era melhor não ter assistido, porra, né? Assiste o jogo, tira do canal na hora do show e depois volta, cara, né? Não tem problema você não gostar, não querer ver. Eu gostei pra caralho, achei muito bom. Eu acho esse álbum dele excelente, esse que foi premiado com o Grammy, achei, porra, fantástico. Não sou fã da carreira dele inteira, não gosto de todas as músicas dele, né? Mas esse álbum especificamente eu acho muito bom e gostei, cara. Gostei do show, achei a apresentação legal, achei que a Lady Gaga tentou meter uma salsa ali, ficou muito esquisito, mas no geral foi bem legal. Eu gostei, Pois e é muito importante o que você trouxe ali no início do teu argumento, sobre o business, né? Sobre a NFL, a Liga de Futebol Norte-Americano, a Liga Nacional de Futebol Americano, como negócio, né? Que é o esporte número 1 disparado nos Estados Unidos, tá? Disparado, muito à frente da NBA hoje, muito à frente da MLB, do beisebol, nem vou nem falar de soccer e outras coisas que aqui não pegam. É o esporte número 1, é o esporte que tem a maior audiência, o Cadu falou bem, o show mais assistido da história, a final mais assistida também. E que nos últimos anos a gente tem observado, né? Já foram, nos últimos 2 anos, a gente teve, as últimas 2 temporadas, a gente teve jogos em São Paulo, no estádio do Corinthians, então tem jogos na Europa e eles estão expandindo. Então a ideia da NFL é globalizar o esporte, né? É internacionalizar o American Football, futebol americano, e trazer o público latino, porque o público branco, né? Os brancos nos Estados Unidos e os negros assistem a NFL, né? Então, os latinos correspondem a uma fatia menor da audiência.
Então, trazer os latinos é parte do objetivo, faz parte desse processo, e nada melhor, desse ponto de vista, do que trazer o artista, não só o artista mais conhecido e mais famoso e mais escutado no mundo hoje, mas também um artista latino que se comunica com essas pessoas, né, que falam espanhol. São mais ou menos 45 milhões de pessoas que falam espanhol nos Estados Unidos, né? É uma imensa minoria, né, do total do país, é importante entender isso, mas só para trazer esse contexto aí, por que o Bad Bunny foi o escolhido para fazer esse show, do ponto de vista comercial, faz todo sentido. Agora, vamos escutar o professor Rogério Melo Franco aí, qual é o insight dele aí sobre essa polêmica aí. E aí, mestre? Eu achei fantástico, achei sublime. Não, mentira, né? Pelo amor de Deus, cara. Não, né? Eu acho que as pessoas vão na onda, né? Eu vi, a minha mãe tava falando que foi muito bom, ela não viu, sabe? Mas ela tava falando que foi bom. Então, por aí você vê, né? Essa é a opinião que a gente encontra muitas vezes. O Cadu, por exemplo, né? Ele talvez concorde comigo que o Bad Bunny, ele é um trapper, né? Ele é um trapper? Né? No começo da carreira dele, ele foi exclusivamente um trapper. Ele é um trapper. Não, ele se diz um trapper, né? Ele então, não canta nada, ele usa edição de mesa, ele não canta absolutamente nada. E é uma música pobre, né? O trap é pobre. A gente vê o Oruan, por exemplo, né? É uma linha, né, de fabricantes de música muito precária, né? E o Bad Bunny não é diferente nisso, né? Eu acho engraçado, eu acabei de ler um artigo na Jacobin, que é uma revista de esquerda muito relevante, muito lida, né? E assim, os caras estavam lá fazendo uma exaltação do Bad Bunny como intelectual orgânico, né? Que é esse conceito do Gramsci, né? De que algumas pessoas dentro do meio, né, do milieu proletário, são especialmente, né, dotadas para intelecto, e essas pessoas podem falar pelo povo. Não é nada disso, sabe? A esquerda também está se enganando com essa babaquice. Tem que acordar para a vida. O show foi fraco, sabe? Esse cara é fraco, não tinha como ele tirar da cartola uma coisa genial, sabe? As canções dele são fracas. Ele não entende nada, ele faz acusações que ele tira do bumbum, sabe? Por exemplo, essa acusação aí, historicamente não tem sentido nenhum, esse papo de, porque, né, Nuestra América, né, vocês já ouviram falar desse conceito de Nuestra América, do Martí? O José Martí é um intelectual, né, nascido, né, em Cuba, e que realmente, né, tem uma importância relevante, né, na formulação da ideia de América Latina, porque não existia esse conceito. Os franceses usavam, né, América Latina, mas num sentido muito mais estreito, e foi esse cara que trouxe num texto chamado Nuestra América, né? Não é necessariamente, ele não tem lá uma ideia necessariamente de esquerda ou de direita, ele só tem, um estudo cultural. Ele diz, existem essas relações, existem essas semelhanças culturais, né, da Tierra del Fuego até lá o México, né? E aí, depois disso, ele foi, né, usado por outras pessoas, né, inclusive, né, pelo Bolívar, né, para criar um conceito de Gran Colômbia, Pátria Grande, né, essas ideias todas que uniriam todas essas pequenas repúblicas que falam espanhol. Beleza. Então, essa é a ideia de Nuestra América. Então, ele diz que existem a América daqueles e a América da gente, né? Essa é a ideia. E os americanos não se chamavam de americanos nessa época. Eles faziam parte, claro, de uma, né, confederação, uma união de vários estados, né? E eles diziam, o cara era de especificamente, sei lá, Yankee, ele dizia que ele era Yankee. O cara era, né, sei lá, de Maryland, ele dizia, eu sou um Marylander. Então, por aí vai, né? Então, assim, não existia esse conceito. Foi algo que foi trazido da Europa. A Europa, quando vinha para a América, né, não vinha para o Brasil.
não estavam falando do Brasil. Eles começaram a falar, vamos para a América. Não era para o México, não era para Cuba, era para os Estados Unidos. Então eles começaram a chamar, né, aquelas 13 colônias que acabaram virando um país de América. Então não é algo que foram os americanos que fizeram, né? Tentar forçar essa ideia de os caras se chamarem de né, US American, estadunidense, não sei o que lá, vai contra a própria história de como as coisas se conceberam nos Estados Unidos. Porque eles tinham as identidades dos estados, né? Se fosse para ser, né, uma coisa sensivelmente histórica, eles se chamariam pelo próprio estado e não pelo nome do país, né? Então essa é uma acusação que já tem que sair do campo, né? É algo que ele já começou dizendo isso, né? Sei lá o que ele falou, Deus bendiga a la América, sei lá o que ele falou, né? E depois ele falou que, né, por América ele quis dizer Cuba, México, e trouxe todos os países que falam espanhol, né? Talvez o Brasil também. Então eu acho que assim, não existe, né, no catálogo de canções desse cara nada que tenha estofo intelectual. Ele não é um intelectual da latinidade, não é um intelectual da cultura, ele não tem nada para apresentar, ele só fala de nena, né, que são as meninas, né, as minas, né, porque minha nena não sei o quê, né, exatamente, da culturinha canábica, exatamente, né, e de beber corote, né, o equivalente deles lá. Então é isso, né, é uma coisa assim que, tipo, as pessoas, como as pessoas não leem nada denso, não escutam nada denso, elas precisam ver nas coisas que elas consomem uma qualidade ou né, um sublime que não existe, uma profundidade que não existe. Então eu vi, por exemplo, gente falando no Twitter, né, que essa apresentação foi muito mais do que uma performance, foi um evento cultural que vai ser lembrado por eras no futuro. Pelo amor de Deus, tenham consciência, sabe? Põe uma mão na cabecinha, bota a mão no joelho e na cabecinha, porra, né? Rogério, mas você tá fazendo. Eu tenho que falar, cara. Você tá fazendo um espantalho, cara. Infelizmente, você tá fazendo um espantalho, porque ele não se propõe a ser um intelectual, cara. O cara é um artista, ele é um cantor, ele não se propõe a, porra, eu vou ensinar vocês o que é a América. Ele nunca fez isso, cara. Você tá analisando pela ótica de outras pessoas. É exatamente isso que ele tá fazendo, Cadu. Sim. Não, ele tá exaltando a cultura dele. Ele entrou no centro de todas as bandeiras. Olha quem sou eu. Estou aqui mostrando para vocês quem somos todos nós. E quem está cantando em voz, aqui sou eu. Ah, que porque a gente existe, porra. A gente é o quê? Quando você falar qual é o nosso continente aqui? Então, ele é o espantalho. Então, eu vou falar mal dele, beleza? Porque ele qual que é o nosso continente? Não sabe. E além disso... lá vem você com esse papinho cafona. Chega na semântica. Não, se alguém perguntar para mim, eu falo o quê? Eu sou brasileiro? Não sou latino-americano? Não sou sul-americano? Sei lá. Brasileira, eu não falo. Eu tô criticando. Não tem nada a ver com a cultura dele. Eu sou, porra. Eu tô pisando no continente americano. Apenas um rapaz latino-americano, né? Deixa eu só completar o que eu falei. Eu tô criticando o repertório dele, né? Ele como songwriter, como autor de canções, certo? Ele não tem não tá com essa bola toda, certo? Para poder falar desses aspectos. Beleza. Ele pode não ter querido alcançar né, esse palanque todo, mas puseram ele lá. E eu tô criticando que as pessoas puseram ele lá, entendeu? Pode até ser que ele não quem colocou ele lá, colocou, cara. Critica essas pessoas. O cara não, ele não se propôs a fazer isso. Eu também tô criticando essas pessoas, tô falando que a esquerda tá delirante, tô falando que as pessoas ficam, que eu vi um post no Twitter completamente maluco, sabe, falando que isso aí é um evento da história da humanidade, né, então assim, eu acho sim que ele foi pretensioso, foi uma mensagem muito política, sabe, não dá para tentar apagar isso, né, e a galera adorou ele. É ser pretensioso, então norte-americano é o quê, então? Se tem 700 bandeiras em cada filme. Chama futebol americano. Mas todo mundo joga. Tem um monte de latino jogando. O brasileiro não joga essa bosta, tá bom? Graças a Deus. Não joga essa bosta. Francês não joga essa bosta. Graças ao bom Deus. Futebol americano. Mas é o show. Ele não estava lá jogando futebol americano. Ele foi fazer um show. Você vai ver a cultura totalmente americana, essa merda toda.
Eles É o cantam show, hino o dos show Estados é Unidos no multicultural, o show é Ele se global. chama Bad Bunny, né? E não Cornirro Não, Malo. é multicultural, mas é para mostrar a cultura americana, porque é o ápice Não. da cultura americana. É o ápice É da o Não. cultura ápice, americana. cara. É o maior evento dos Estados Unidos. É um cara. palco global, cara. Desde o Michael Jackson virou global essa porra. Não tem essa mas de é o cultura Michael Jackson americana. nasceu Se a gente onde, ô fizer caralho? a Copa do Mundo no Brasil e temos muita- colocar. Onde Michael Jackson nasceu, Cadu? E por que não passa só nos Estados Unidos, então? Eles estão Onde transmitindo Michael pro mundo Jackson? inteiro essa merda. Porque Não, era o pois Michael é. Jackson, porra. Ué, é o Bad Bunny, É. porra. O Bad Escutado no Bunny. mundo inteiro. Mas não, ele é o... Não. Peraí, Cadu. Michael No mundo Jackson. inteiro escuta Bad Bunny. Só Do puseram- ponto de. Sara, do ponto de vista comercial, você acha que foi um equívoco colocar o Bad Bunny? Comercial. Olha, um ponto de vista comercial, essa porra dessa Copa do Mundo esse ano, neste país que não gosta de futebol, não vai fazer os americanos gostar de futebol. Como eu tenho certeza que colocar o Bad Bunny rebolando lá no meio das latinas, dos latinos do Pedro Pascal, aquele mongoloido, desculpa, puta que me pariu, enfiaram o Pedro Pascal. É o gente. Mando. Porra, Mandalorian. Puta que me pariu. Tá em todas, Aí cara. chega Bad Adorei ele. Bunny. Não vai. Você acha o quê? Você acha que os mexicanos, os El Salvadorenhos, brasileiro, vou assistir essa bosta desse esporte ridículo? Não, calma aí, vou. o esporte é legal pra Não, caramba, esse calma esporte aí. é uma bosta. É uma merda, meu. Eu concordo com a Sara. Povo latino não gosta dessa bosta, não. Brasileiro não gosta de ficar vendo Exatamente. futebol Eu sou americano. europeu. Essa bosta. Aí o cara vem e fala: vamos fazer este Sou esporte europeu, extremamente americano virar um esporte de todos os latinos. Pô, esporte latino é futebol, amigão. No máximo é. beisebol. É isso que, aí Aqui é que nos tá, Estados Unidos, Cadu. Se beisebol. fosse na Copa do Ah. Mundo, no Brasil, e colocasse, o Elvis Presley pra fazer o show de abertura, o que você ia falar? Foda-se, cara. É um show, não é o jogo. Ele não vai jogar. Porra nenhuma! O Elvis vai jogar, cacete. Ele não vai chutar a bola, ele vai lá Cara, cantar. então fala o Elvis. Vamos É fazer um cara liso, fazer um cara. show E ele foi exaltando convidado. a Argentina na abertura do Campeonato Brasileiro. Pronto. Exaltando a Argentina na abertura do Campeonato Brasileiro. Ele foi convidado pra isso. Pagaram o cara pra Lá isso. falando, Argentina, mi amor, te amo, O que a Argentina, gente- e é o o- ele Ele Campeonato foi pago Brasileiro. pra fazer isso. O que a gente tá debatendo. Cadu, você escorrega que nem sabonete, fiote. Ué, A gente tá tentando. é um levando show, mais cacete, não é o jogo. Ali, o jogo é separado do show, é outra coisa. O show é outro evento. Não tem nada a ver com a porra do futebol Os americano. americanos nunca foi, sempre foi junto, tá? Não, Sempre depois foi uma do coisa só. senhor Michael, Depois mudou de quem? tudo, cara. Que do meu Michael Michael, Jackson. mano. Mudou, Não, porra, as pessoas mudou. querem fazer- Era bandinha querem marcial. fazer pra assistir. Era a bandinha marcial que fazia Não, show do intervalo. Os caras tocavam uma Mas era o batuque Michael ali. Jackson, aquela era o bosta. cara mais foda do universo. Ué, Puta que depois me dele pariu. vieram vários. O negócio virou show, não, virou espetáculo pra galera. Teve show Não do é Creed, começou a cultura ter um show uma americana. bosta. Teve show do... Não, cultura Creed. americana sim. Creed. Cultura americana Respeita o pra Creed, caralho. Não, teve vários. Teve outros latinos também que fala já aí os fizeram. latinos. Vai, lista aí os Shakira, latinos. Shakira, Jennifer Lopez. Rihanna. Merda, inglês, these tudo hips cantando don't inglês. lie. Ela nem canta em espanhol. Puta que me pariu. É. E ela rebola, Não, e ela é não. gostosa. Ela não é o Bad Bunny. Fizeram o cara levando pro cantar lá lado- porque quiseram. Pagaram o cara pra Levando- cantar lá. Pro lado político, Pagaram, né? Então, por mas que em que, grande por que que existe Não a vai ser bom. polêmica, né? Além do o posicionamento do Bad Bunny, né, político, que é muito claro, e o Trump tão ter claro ficado assim. muito contrariado com a escolha do Bad Bunny nesse momento e essas pau no cu debates dele. os debates em relação às operações da imigração velho nos Estados pedófilo. Unidos e tal. Enfim, é sempre importante colocar algumas coisas aí para a gente conversar. A gente está vivendo um momento, eu não sei se vocês vão concordar comigo, em que o tribalismo está de volta com muita força, né? Todo mundo está se voltando às suas tribos aí, é um mundo muito dividido, né? Muito debate sobre o multiculturalismo, né? O tal do melting pot, né? Que é uma ideia criada por um judeu, né? Como é que é o nome dele mesmo? Israel Zengel, né? Um judeu que popularizou aí essa ideia do melting pot, que é misturar, né? Vários povos, diferentes povos aí e nos Estados Unidos, que criaria uma identidade única, né? Uma nova América. Né? A América é um país aí para todos, para todo mundo é bem-vindo, todo mundo. E não é.
né? A gente tem que falar que não é. É um país cristão e é um país majoritariamente branco, né? E os brancos, isso é importante entender, porque não sei se no Brasil muita gente compreende ou é algo que seja debatido no Brasil nesse momento, mas os brancos no Ocidente, alguns chegam a alegar que estão sofrendo um genocídio, né? Por diferentes vias, mas os brancos, por exemplo, na questão do tribalismo, eu posso chegar aqui e falar, eu aqui nos Estados Unidos eu posso falar, pô, eu gostaria de morar num bairro só com brasileiros. Ou um negro falar, eu gostaria de morar num bairro só com negros. Ou um judeu falar, eu gostaria de viver num bairro só com judeus. Agora, se um branco falar, eu quero morar numa cidade só com gente branca, porra, ele já é trucidado automaticamente. O branco, Que será? a culpa branca, né, que tem, que é branco, calçada aí. você é branco. A culpa branca, que é algo calçado aí principalmente no Holocausto, é algo muito real, muito vivo hoje no debate público, né? Os brancos, eles realmente, você tem que pedir desculpa por ser branco, né? Por isso que existe esse liberalismo branco, aí o wokeismo, né? Esses brancos que defendem minorias também, existe uma culpa, eles se sentem culpados, alguns, né? E tem uma outra parcela que não, e que acha que está na hora de responder a tudo isso, né? Tanto que a forma como Donald Trump vence a eleição diz um pouco sobre isso também. Queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão do multiculturalismo, imigração em massa. Só para colocar, aqui a gente é branco, mas aqui no vídeo a gente é branco no Brasil. Porque no Brasil. Ninguém aqui é considerado branco. Eu sou considerada mais branca que vocês, porque realmente eu sou muito, muito branca. Porque você é mais branca mesmo. Sim, fisicamente, mas se eles descobrem que eu tenho sotaque quando eu falo, aí já dá um passinho para trás, mas de onde você é? Se eu falar que eu sou de um país europeu ou se eu sou russa, capaz deles não se importarem tanto. Mas quando eu falo que eu sou brasileira, os caras já fazem, nossa, Brasil, que horror. Tipo, a maioria das pessoas faz isso. Brasil, que triste, que pobre, que lugar horrível. Tem os caras que, Bolsonaro, várias vezes falam, nossa, Bolsonaro, Bolsonaro. Então, sabe, é foda. A gente se vê como branco, mas a gente não entende que ser branco aqui nos Estados Unidos é outra situação. E não é ser branco de pele, é você ser cidadão. Não, às vezes eu tive uma conversa de pessoas brancas. Conversa com um americano lá no escritório. E, aliás, hoje eu passei o dia, não trabalhei, né? Passei o dia falando sobre Bad Bunny no escritório. E 80% do escritório, todo mundo liberal, mas muita gente incomodada por ele ter cantado só em espanhol também. Eu gostaria de ter entendido o que ele tá falando e tal, mas enfim. E eu tava tendo essa conversa e eu tava explicando um pouco sobre a minha vida em São Paulo, tá? Antes de eu emigrar para os Estados Unidos. Aí eu não sei exatamente o que a gente estava falando, eu falei pro cara, não, porque no Brasil eu era branco, eu falei para ele. Aí o cara teve um colapso. No Brasil eu era branco, tá ligado? Lá eu sou branco, aqui não. Aí ele falou, é? Eu falei, cara. Enfim, mestre, vou trazer o senhor aqui para a conversa. O que o senhor acha desse aspecto aí? Fala um pouco sobre essa teoria aí, esse conceito do melting pot, né? E da culpa branca também, que acaba fazendo com que os Estados Unidos sejam obrigados a abraçar todo mundo, né? Acolher todo mundo, absorver todas as culturas. Outros países não têm essa tolerância, né? Você não vai ver num evento, as Olimpíadas de Pequim, um artista um artista de Hong Kong metendo o pau no Partido Comunista. Não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Mas aqui a América pode tudo, né, mestre? A América é o que é, em boa parte, por causa desse mito. É algo que a gente tem que entender, que os Estados Unidos cresceu e virou esse gigante que é, porque as pessoas acreditavam que, né, com um punhado de esperança e boa vontade de trabalhar, elas podiam chegar nos Estados Unidos e construir uma vida, né, e trazer, né, benefícios para a família deles e para o país. E realmente isso existiu em certa medida durante muito tempo. A gente tem que admitir, foi um país de oportunidades durante muitas décadas, até um século talvez. E eu acho que assim, a questão do Bad Bunny é que, em primeiro lugar, né, isso é importante a gente observar, é um cara que já tem a cidadania, né? Todo mundo que nasce naquele protetorado
né? Que é Colônia, que é, né? não. Pô, Dá um nome, porra. eu já tô sendo muito crítico de chamar de protetorado, né? Como é que é? O nome oficial é território autônomo, alguma coisa do tipo. Colônia, né? Mas, enfim, todo mundo que nasce lá tem a cidadania americana, né? Então ele já está falando de um lugar de privilégio total em relação às pessoas que ele está retratando. Você tá mudo, Diego. É uma puta privilégio, né? Já nasce com. Eu falei isso lá no grupo, eu falei. Às vezes tem algumas coisas, dá para saber muita coisa. Você não precisa não morar num lugar para saber várias coisas. Algumas coisas você só vai descobrir se você morar no lugar. Eu falei, os porto-riquenhos, primeiro, fala baixinho aqui, não gostam de trabalhar. Não tem porto-riquenho no Brasil. O brasileiro não sabe o que é um porto-riquenho. Porto-riquenho não gosta de trabalhar. Eles vêm para a América para viver no Section 8, para viver do welfare, tá? E humilham os outros latinos. A coisa mais comum é ver porto-riquenho humilhando o equatoriano, humilhando o guatemalteco, salvadorenho, colombiano, dominicano, uma rivalidade terrível, porto-riquenhos e dominicanos. Sabe? Então, o Bad Bunny poderia usar a sua plataforma, a sua voz, para orientar um pouco melhor seus compatriotas. Aí não é nenhuma pátria, né? Mas para orientá-los aí a parar de formar gangue, né, mestre? E começar a trabalhar aí, que já ajuda. Eu acho que uma coisa que me revoltou bastante e tem me revoltado é esse patamar de importância que deram para alguém que não tem nem, né, put this shit together, tá ligado? Ele nem sabe, assim, entender exatamente o que ele quer politicamente. Por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto. Ele pegou, no meio da performance dele lá, ele pegou uma bandeira que é a bandeira histórica Da resistência. Não, de Porto Rico independente, especificamente. Porto Rico independente, como país. Exato. Então, significa que ele quer independência, né? Ele quer a independência do país dele. Por outro lado, ele está criticando, né, o Trump de um ponto de vista, também eu vi numa entrevista dele, criticando o Trump do ponto de vista econômico, né? Beleza. Ele acha que vai acontecer o quê com esse território em que ele mora no momento que ficar independente? Ele acha que vai melhorar a qualidade de vida ou vai piorar, sabe? Mais de 50% da população, até pouco tempo atrás, era contra a independência desse território. Se fosse se ele estivesse lutando por algo como, né, não, a gente precisa, né, a cidadania completa, não só, né, o papelzinho da cidadania, a gente precisa ser um estado para poder votar em presidente, em governador. Não, ele não tá nenhuma dessas coisas ele tá, né, pleiteando. O que ele tá propondo realmente é só, não, a gente precisa virar um país aí, né, e aí vai virar um país cheio de problema, né, vai sobrar para os Estados Unidos para resolver, né, vai pedir ajuda o tempo todo, né, nas Nações Unidas, vai ser a FMI, né, é isso aí. O Diego falou, né, vai virar o que já é hoje, então. Não, porque os Estados Unidos, eles têm uma economia consideravelmente boa, porque eles estão integrados aos Estados Unidos, né? Essa é a questão. No momento que eles tiverem que pagar imposto, por exemplo, para vender coisa para os Estados Unidos, para comprar coisa dos Estados Unidos, aí, meu amigo, aí que o bicho vai pegar. Mas, assim, o que eu acho é que o Diego falou que eles vão para os Estados Unidos, né, para ficar pedindo, né, ajuda para o governo americano. No momento que o país aparecer, provavelmente vai pedir ajuda para o governo americano também, né? Então, assim, é algo que me parece um plano político muito ruim. Muito ruim. Ô, professor, eu acho uma palhaçada. Para arrematar que o Cadu falou da questão da América, o que a América são todos América, isso é uma coisa também, o senhor falou também sobre, né, o tal do, é estadunidense, não é americano, não é América e tal. Queria que o senhor falasse um pouco sobre o excepcionalismo americano, né, que é uma ideia também de que é um povo, os Estados Unidos são um país aí diferente, né, não só diferente, excepcionais, né, moralmente, sim, historicamente, né, professor? Isso foi herdado dos ingleses. Os ingleses já achavam isso, né? Pelo fato de ser um país ilhado, né? O Reino Unido todo, né? Ser um arquipélago separado do continente, eles já sentiam que eles tinham, né,
Tem uma teoria muito em voga, né, no século XVIII e XIX, de que o país nasce do território, né? O território influencia as pessoas que moram lá, e daí isso faz, né, a criação de um país, né? Então eles achavam que por eles serem isolados, eles eram excepcionais em relação ao resto do continente. E os americanos herdaram isso completamente e elevaram isso à enésima potência, né? Então o excepcionalismo americano até hoje funciona, né? É algo que você vê muitos americanos do tipo, in this country, this will not happen, sabe? Esse tipo de coisa. Eles usam muito essa ideia, né? De neste país não tem isso, ou não vai ser assim, ou, né? Então eu acho que isso tem muito a ver. O negócio do melting pot, Diego, é totalmente furado, né? Mas era um mito. É um pouco como o mito brasileiro, né? Da democracia racial, né? Muitas pessoas foram para o Brasil esperando ver isso no Brasil. Não é à toa que é uma ideia né, pensada por um judeu, né? Porque os judeus por milênios não tiveram um país, né? Foram meio que nômades, aí foram passando por diferentes nações, aí vivendo, principalmente na Europa, né? Mas sempre muito como comunidade assim muito unificada, né? Eles nunca assimilaram as culturas, sempre mantiveram toda a sua cultura intacta ali até hoje, né? Impressionante, assim. Acho que talvez seja o povo aí mais unido realmente, os judeus. E eles queriam ter essa ideia, favorece eles de certa forma, ou naquele contexto favorecia muito, porque aí você pensar uma nação totalmente multicultural, eles poderiam de repente se estabelecer. Essa ideia do melting pot vem antes da fundação do Estado de Israel, né? Então é importante observar isso, né, professor? Exato. E eu acho que, né, eles, como eles sempre souberam muito bem proteger a cultura deles, né, eles sabiam que o melting pot não significava diluição. Não é exatamente isso, do tipo, né, chega lá e vira americano completamente igual aos outros. Não, né? Você contribui em parte e fica nessa situação que tem dois lados, né? Sua identidade como país e sua identidade culturalmente fragmentado, né, o país ali. Isso, exatamente. É diferente do Brasil, né? É diferente do Brasil, que realmente o estrangeiro chegava no Brasil, ele virava brasileiro mesmo, né? É algo que, assim, tipo, inclusive de maneira até um pouco forçada, um pouco, né, garantida pelo governo, né? Por exemplo, acabarem com as escolas em língua estrangeira no Brasil, né? Tudo isso aconteceu. Mas, então eu acho que, né, tem que entender também por esse aspecto, né? Eu acho que o que o Trump, né, e outros caras estão pensando é que chegou o momento de um anti-melting pot. Não é só não ter mais o melting pot, é ter uma força ativamente contra, né, chegarem mais pessoas com uma cultura diferente, né? Aí é que, para mim, começa a ficar muito complicado, porque, na minha concepção, o sucesso dos Estados Unidos se deve, em boa parte, por causa desse mito que as pessoas poderiam ir para lá e trabalhar e fazer sua vida. Eu acho que é mais a questão do imigrante, professor. O imigrante, até porque muitas pessoas que até apoiam Donald Trump, algumas dessas ideias aí, até ideias mais radicais, Nick Fuentes, né? A gente vai até para essa extremíssima direita e tal, um supremacismo branco e cristão, mas mesmo assim existem pessoas que aceitam a ideia de imigrantes chegarem ao país, imigrantes pelo menos qualificados e tal, mas que sempre tenham essa capacidade de absorver a cultura, de assimilar a cultura, de aprender a língua, entendeu? E serem integrados aí à sociedade, mas em número pequeno, né? Controlado. O problema foi esse, né? Eu vou passar a bola para a Sara. Você acha que a posição mais confortável mesmo na política hoje parece ser a da oposição, né? Ser oposição é bem mais fácil, é bem mais confortável. Você vê a classe artística aí esperneando contra as políticas do Donald Trump e tal, mas quando os democratas, na última administração, os democratas tinham poder, tinham maioria no Congresso, maioria no Senado, eu já falei sobre isso, não passaram nenhuma lei de imigração, abriram a fronteira e foda-se, entra aí e vai morar na rua.
né? Foi basicamente essa a política dos caras. Eles poderiam ter passado leis, poderiam ter legalizado pessoas que têm 10, 15, 20 anos aqui nos Estados Unidos, que contribuem, não o fizeram, né? E agora, do outro lado, agora no papel de oposição, ficam criticando, e continuam sem propostas também. Ninguém tem uma proposta concreta aí para resolver essa questão da imigração, né? Porque eu já falei, imigração, deportação em massa, esquece. Não está acontecendo, não vai acontecer, não é viável. É impossível, não existe infraestrutura, não existe pessoal para cobrir todo o território. E aí, Sara? Eu acho assim, todo mundo ser de apoiar Você não vai falar eu apoio o ICE, entendeu? Você pode falar, eu apoio políticas para... É foda que você vai falar, não quero... Você vai falar, não quero que entre imigrante legal aqui. Então as pessoas fazem isso, muda o nome, não fala ilegal, fala undocumented, né? Porque ninguém quer falar, é legal, tá cometendo um crime, é feio. Mas estão cometendo um crime. Aí se você fala... por exemplo, eu critiquei o show do Bad Bunny pro meu marido. Meu marido, ele é totalmente de esquerda, ele é tipo Cadu, assim, liso, de esquerda. Ele corta minhas opiniões. Fiquei assustado agora. Ele é desse jeito, é muito parecido, só que, né, eu não sou. Afetadinho. A gente, Espero que ele seja bonito também. Olha, não fala nada. Bom, voltando, e aí Os dois últimos machos de esquerda, o marido dela... Aí o cara, aí o cara vira e eu falo que eu não gostei, e fala, você apoia o ICE. Quer dizer, veja só, se eu não gostei do show do Bad Bunny, que eu achei ruim, porque o cara não sabe dançar, ele não sabe se vestir, ele mas não sabe a sobrancelha, hein? Puta, isso não, porto-riquenho cuida da sobrancelha, meu. Não sei o que esses caras têm com a sobrancelha. E das unhas também, vai na manicure, faz unha também, usa dedinho aqui, ó, anel. Aí eu falei que eu não gostei, ele falou, então você concorda, a questão dele foi, então você não gostou, você concorda com o ICE? Tipo, você entende da onde vai as coisas? Então o americano normal, o trabalhador americano normal, que não é classe alta, que não é de esquerda, mas que também não é mega direita, é uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa... Cara, eu só quero trabalhar, ganhar meu dinheiro, pagar minhas contas no fim do mês. Não fica nessa noia. Ele fica perdido porque ele tem medo de falar a opinião dele, que na verdade cara, devia controlar melhor imigrante, porque é uma opinião normal. Eu considero uma opinião normal. Você fala, precisa controlar a quantidade de imigrante entrando aqui. Só que o cara não consegue, nem isso ele consegue falar, porque ele é apontado como, você faz parte do nosso grupo, você está errado. Se você não pensa como a gente, você não faz parte do nosso grupo. Que grupo você faz parte, então? É uma pressão existencial que essas pessoas passam, que eles preferem não passar, entendeu? Então eles preferem ficar quieto. Que é assim. Aí quem fala? Mulher. Mulher fala. Então quem vai nas redes sociais ficar gritando? Mulher. Por que não vai muito homem? Porque o cara tá trabalhando, o cara tá com medo de ser mandado embora, de ser recriminado socialmente. O cara fica na dele. Principalmente, eu vou ser sincera, principalmente ele fica com medo de não comer mais ninguém, porque se ele demonstra também, entendeu? Que ele tem um certo tipo de pensamento, vão começar a chamar ele de red pill, você entendeu? Vai dando uma volta na vida do cara, ele não consegue nem ter opinião própria, porque toda a opinião dele vai fazer ele virar uma pessoa horrorosa. E sendo que as opiniões dele nem são tão horrorosas assim. É normal, ele é um cara normal, mas ele tem tanto medo de expressar opinião que ele não vai falar. Então as pessoas ficam... É difícil para mim explicar como é que é essa coisa, só estando nos Estados Unidos, para você entender isso, de como as pessoas se comportam aqui. Não é que porque eu sou imigrante, que eu olho para todos os imigrantes e falo, pô, tinha que ser legal. No Brasil, eu acho que é muito mais fácil você olhar do Brasil e olhar aqui e falar, pô, tinha que liberar mesmo. Estados Unidos, filho da puta, tirando proveito. Mas o americano médio, que é de esquerda, acredita que o imigrante aqui, a gente é tudo cachorro mesmo. O imigrante, quem vai colher minhas uvas? Quem vai limpar os hotéis? Quem vai trabalhar nas fábricas de, sei lá... A gente precisa dessa gente, cara. A gente precisa... O esquerda americano chega com essa linguagem. A gente precisa de pessoas
para trabalhar nesse setor desgraçado que ninguém quer mais ficar debaixo do sol colhendo milho. Ninguém quer ficar limpando privada. Nós precisamos dos imigrantes. São eles que limpam nossas privadas. Pô, que bosta que é ser imigrante assim. Eu vejo isso direto, é toda hora. Esse é o discurso da esquerda aqui. E eu, como imigrante, falo, caralho, eu não quero que você olhe para mim como se eu fosse uma pessoa que está aqui para limpar a sua privada ou americano filho de uma puta. Não é assim que a gente quer ser visto eu aqui. tenho uma amiga no escritório, ela tem 65 anos, né, secretária lá, e ela me adora. Ela às vezes está todo mundo assim, tem algum evento e tal, alguma reunião, ela, como é que pode esse menino marrom aqui, é o mais novo aqui e é disparado o mais inteligente desse escritório. Marrom bombom, hein? Marrom bombom. Diego é Brown marrom boy. É bombom. marrom nos mesmo. Estados Unidos. Brown, eu sou do norte da África, porra. Eu Marrom sou, bombom. sírio-libanês. Não, mas ela brinca assim e fala, pô, todo dia de manhã eu pergunto para ele, né, as últimas da política, o que está acontecendo, geopolítica, ele me conta para eu me informar, senão eu não sei o que está acontecendo. Mas essa visão é real, né? Realmente, aqui nos Estados Unidos, algumas coisas, se você não vive aqui, às vezes é difícil de entender. Vamos ler uns comentários? Tem bastante. Pera aí, deixa eu puxar também, porque eu fui totalmente esquecido, né, depois que o Rogério, né, exaltou aí as grandes, né, benefícios, né, de você ser você também, né, de ser um porto-riquenho e depender dos Estados Unidos, a maravilha que é assim, viver assim, né, porque e ter praticamente metade da sua população abaixo da linha da pobreza, então é algo espetacular. Eles realmente não devem pensar em independência, né? Eles têm que continuar fornecendo mão de obra para os Estados Unidos, né? Sendo a sede de empresas. Eles não trabalham, cara. Calma aí. Não, porra, ele falou que a economia de Porto Rico é excelente, cara, porque tem empresas farmacêuticas dos Estados Unidos que vão lá explorar a mão de obra deles. É maravilhoso. Eu não falei que é excelente. É nível Brasil, mais ou menos. Ia ser pior, não falou que era excelente. Não, ele falou que ia ser pior, como se fosse bom. Sim. Porra, não tá bom, cacete. Tipo Cuba. De Hong Kong sair da funciona saúde, educação e... a favor de Hong Kong sair da China. Você acha que as pessoas têm que ser totalmente dependentes? Taiwan também tinha que ser. Taiwan também. Taiwan é da China, né? Pertence à China. Todo mundo concorda, até os Estados Unidos concordam com isso. Então, mas eles não concordam, eles lá não querem, e aí? Aí é problema deles, né? Eles têm que se resolver lá. Não, o porto-riquenho, eles têm que se resolver lá em Porto Rico, né? Ou não o chatão. Exato, eles deviam ter o direito de ter autodeterminação, de ter independência, de falar, não, a gente vai fazer o que a gente quiser aqui da nossa economia. Eu vou te falar que... A maravilha que é ser porto-riquenho e ter cidadania, você não pode votar, seu país não é soberano, a moeda, quem controla é outro país. Olha que ótimo ter esse tipo de cidadania, né? Você ser um colonizado. Coisa que, né, não sabe quanto... Problema deles, eles que se resolvam puta barulho, né, por causa de uma micro-ilha, cara, só porque o cara fez um show exaltando a cultura do país dele. Muito barulho por causa de Taiwan, deixa os caras país, sair, cara, porra, tão pequenininho. Uma colônia. Nem é país, é uma colônia, um pedaço, porra, não é um território americano. Aliás, esse negócio de colônia também, pô, isso é um negócio, Cadu, a gente tem que resolver no progressismo também. Você vai ficar chorando, o colonialismo. Já foi, amigão. Foi bom, já foi, cara. Se não tivesse acontecido, a gente não tava aqui, porra. Foi bom. Sociedade intelectual. Foi bom pra quem, cacete? Logicamente, pra quem foi escravizado não foi bom, né? Vocês foram escravizados? Porque eles eram tecnologicamente inferiores, ué. Era assim. Pelo amor de Deus, sabe? Ué. Vamos encerrar a live, porque, porra... Não sabia fazer navio. Ai, quem saiu para navegar? Os caras que sabiam fazer navio. Fazer tem que cortar, depois você vai se arrepender dessas porras que você fala. Não pode ser do mal. Lógico que eles eram do mal, todo mundo era do mal. Pelo amor de Deus, cara. Não. Não é pelo amor de Deus, não. Você não é lógico. Pô, eu fui escravizado porque eu sou tecnologicamente inferior? Que porra é essa? Ué, sim, os vikings escravizavam todo mundo, cara. O povo da terrinha lá do nosso marrom bombom escravizou uma galera pra caralho. Porque chegava lá, guerreava e ganhava a guerra, cara. Aí fazia o quê? Você tá falando de outra coisa. Você tá falando escravizava. De época funcionava dos assim, bárbaros. Cara. Não, foi outro dia, cara. 1880 tinha escravo.
Foi ontem. Tinha, porque os caras não Puta queriam. que pariu. Mas eu tô falando de quando colonizaram. Você que tá usando a palavra colonização, não sou eu. Mas pô, Não é, Porto Rico cara. é uma colônia dos Estados Unidos, cara. Não tem como fugir disso. Ai, meu Eles Deus. podem ser independentes, eles podem ter autodeterminar o que eles vão têm fazer com os certo nível recursos de deles. independência, assim. Tem O porra que nenhuma, acontece é que Rogério. Para. O que acontece é que eles têm a Protetorado. proteção, Todo mundo Eu vou te lá eles têm a proteger. proteção militar americana, Vamos eles todos têm a pra infraestrutura Porto Rico, americana, então. eles são dependentes. É tão bom ser protegido pela América, cara. Puta merda. Sim. América, aqui, ó. A Europa escolheu isso para ela durante 80 anos. Você consegue imaginar isso? Porque ela quis. Polícia do mundo, cara. E pagando a OTAN e fazendo várias coisas, né? Protegendo os Estados Unidos em outros aspectos. Já né, o Porto Rico não precisou. Teve isso de graça dos Estados Unidos, né? Ó, que bom. A proteção do sistema militar americano, né? A moeda americana que eles podem usar de maneira que eles quiserem. São muitas vantagens. Sem falar, Cadu, que você sabe quanto custa uma cidadania americana? O Gold Card, quanto custa? Você 5 sabe? milhões de dólares. Já tá 5 milhões, cara? Foi o que eu paguei. Os caras têm de graça. Você consegue imaginar o quanto isso é dispendioso para os Estados Unidos da América? Pensa a Nossa. respeito. É muito Eu vou te falar, dispendioso. essa questão do Ice aí, algumas posições do Bad Bunny, eu concordo 100% com ele. Inclusive, acho que já falei aqui no canal, acho que essas operações do Ice são violentas, são agressivas, são mal feitas e não resolvem o problema. Eu entendo que o Donald Trump foi eleito, né, teve uma grande maioria, principalmente em relação a esse tema em específico, né, deportação. Ele foi eleito nessa plataforma, teve a maioria do apoio dos eleitores nos Estados Unidos, mas não é assim que você resolve o problema da imigração. Quando a gente fala em imigração, a gente está falando em imigração em massa, né? Não imigração. Imigração, hoje é um mundo globalizado, conectado, imigração é fundamental para todas as economias aí, especialmente no Ocidente, mas imigração em massa, sem... cara, mas esse papinho não cola, cara. Pô, desde o Reagan, o cara anistiou 3 milhões de imigrantes para ficarem aí. Eles precisavam da mão de obra, eles queriam os caras trabalhando. Não é falar, porra, deixaram entrar em massa, que deixaram mesmo. E aí? Agora joga fora os caras? Quem deixou entrar em massa? Foram os líderes dessa seita aí. Olha quantas pessoas tentam entrar nos Estados Unidos por dia. O cara fechou a fronteira em um dia, pô. Um dia mano. ele fechou. Em um dia ele mandou fechar e acabou. Realmente deixaram Não, mesmo. deixaram, porra. Depois que deixou, aí vai tratar igual lixo. Porque existe um plano do Partido Democrata de que essas pessoas, entrando aqui com asilo, eventualmente criando um caminho aí para um green card, depois cidadania, se tornariam, obviamente, eleitores, né? E aí é muito poder político, Cadu, porque os imigrantes, eles vão para as costas, né, do país e vão para as grandes cidades, né? Então, isso cria um poder político muito grande para o Partido Democrata. Essa era a ideia, né? O Partido Democrata vê essas pessoas aí como potenciais eleitores mesmo, tanto que foi um grande choque para o partido quando o Donald Trump vence as eleições em 24 com muito mais apoio do que o normal de latinos, de negros e tal, e ninguém entendeu nada, né? Por quê? Porque eles não têm política, não têm proposta, não fazem nada por essas pessoas, né? Uma hora a pessoa fala, puta, vamos votar nesse louco aí, supremacista branco, quem sabe, né? Vem coisa boa. Eu não caí nessa, eu avisei, hein? Quem sabe, vem coisa boa por aí. É foda, cara. É igual os caras que votaram no Augusto Melo. Tá, mas falam como se os Estados Unidos não precisasse, cara, mais da mão de obra, como se o país não precisasse de infraestrutura, não precisasse de obras, cara. Os caras pagam conta com cheque, cara, no correio. Não precisa de infraestrutura, não tem como acomodar esses trabalhadores, cara. Lógico que tem. Puta mas teatro. Não é uma quantidade que entra todo dia. É uma diferença. E é mão de obra desqualificada, né, Cadu? E eles chegam todos nos mesmos lugares, Cadu. Esse tem um número limitado, Cadu, de trabalhos que não exigem nenhuma qualificação. Você tá falando do cara que não só não tem a qualificação para aquele trabalho em específico, mas também, às vezes, não tem nem condição de aprender, porque não se comunica, não fala a língua. Primeiro tem que aprender a falar inglês para depois começar a trabalhar. É muito complicado você sustentar isso como um país. É impossível.
pela quantidade de Concordo. gente. Em massa é difícil. Eu tô falando sem sacanagem, eu já contei isso, porque eu mesmo vivi na pele algumas situações, entendeu? De ver pessoas que não conseguiam matricular os filhos na escola, porque não tem espaço na escola. Pessoas que ficaram em corredor de hospital, imagina ficar em corredor de hospital aqui nos Estados Unidos, porque simplesmente o hospital estava abarrotado de gente, né? E o maior fluxo de pessoas chegando pela fronteira foi durante a pandemia do Covid, cara. Então você imagina, tava tudo caótico, tudo fechado aqui, pessoas chegando, não tinha nem máscara para as pessoas, não tinha papel higiênico, assim, foi bem caótico, entendeu? Esse apoio que o Donald Trump teve nas últimas eleições não foi uma coisa do dia para a noite. Foi uma coisa que foi construída, porque muita gente viveu na pele, até pessoas, eleitores que se declaram independentes, até alguns liberais acabaram votando no Donald Trump pela questão da imigração, entendeu? Muita gente se arrepende, eu já encontrei muita gente que se arrependeu. Muita gente se arrepende. Por quê? Se arrepende por quê? Porque o Donald Trump, ele tá... o que ele está fazendo agora é o maior estelionato eleitoral da história das democracias. Realmente, o cara está fazendo simplesmente tudo ao contrário. Depois de amanhã, Netanyahu vem visitar os Estados Unidos pela 7ª vez, dizem que ele vem com milhões de arquivos do Epstein aí para soltar, se o Donald Trump não soltar uma bomba rápido lá no Irã. Mas vamos ler os comentários aqui, porque 1 horinha tá bom, né, de Bad Bunny. O Mago tá aqui, grande Mago, né, cara? O pior é ele fazer todo esse discurso e o nome dele artístico é em inglês, a hipocrisia reina. É verdade, né? Bad Bunny, né? Coelhito malvado. Ele é americano, cara. O Mago, ele é americano, pô. Ele é americano, é verdade. O Bruxo falando, eu curto muito o Super Bowl, dormi com 10 minutos. Tá, nossa, aí. Para toda hora. Deus me livre, esporte chato. Porra, calma aí, cara. Chatíssimo. O meu irmão tá aqui, cara. Meu Deus, me perdi. Ele tava na hora que ele mandou mensagem, na hora que o professor tava explicando um pouco de história. Não dá, tá com os neurônios fritaram, né, professor? Ele precisa resolver esse attention span dele aí. Já era. O Mago aqui, Michael Jackson, maior que Bad Bunny. 1000 vezes. Que isso, cara. Não dá, só de colocar no mesmo comentário já deveria ser processado. O Mago aqui, em 2026 teremos um jogo no Maracanã com o Dallas Cowboys. Tá aí em primeira mão, o Mago, nosso repórter interativo, aí trazendo a notícia para vocês, elogiando a aula do professor. Hoje o Mago veio, o Mago veio para a live hoje, se eu soubesse, tinha convidado o Mago aí, realmente. Eu nunca participei de live com ele, hein? Você vai ter esse privilégio. Sorte, cara. Ele é bom. Ele é bom. Ele malvado. Boa noite, muito boa noite, mestres. Mestra, cheguei, ótima live, obrigado. Grande Butini. Aqui, o Brasil é o melting pot que destrói a tese do cara mencionado. Aí, a Cristina tá aqui. Boa noite, Cristina, bem-vinda. A thumb dessa live, vocês são foda. A Univisual, cara, que legal. Porra. Vamos me processar. Cadu falando de Porto Rico é hipocrisia total. Aí o Mago ficou bravo. Hipócrita. É isso, Mago. O Cadu latino, é o cara que, né? Não, porque, nossa, os feios, coitados, eles precisam ser amados, os feios, tadinhos. Os homens baixinhos, eles são o máximo. Amem os homens baixinhos, né? Então, tudo que ele não vive na pele, ele acha que é o máximo, que é muito bom. Pelo amor de Deus. Não precisa amar também, né? Só tratar bem, tá bom. O Butini perguntando aí, sem os imigrantes, quem vai fazer a mudança comercial deles? Grande Butini, fiz a petição aí, Green Card pro Butini, monstro sagrado, aí carrega... Compra pra ele, cara, Gold Card. Gold Card, eu vou comprar, eu vou rachar com a Sara aí, um Gold Card pro... dou 2 milhões e meio. 2,5 cada um aí. Uma pichincha, cara, pra ter o Butini aí. Manda superchat aí pra gente comprar um Gold Card pro Butini. Superchat aí. A Cristina falando aqui, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Adorei. Não gostar do show não significa que você é contra a imigração nos Estados Unidos.
É verdade, né? E Verdade. depende de como você é contra. Contra que tipo de imigração, em que situação. Claro. E gosto é igual farinha de rosca, né? Cada um tem o seu. Rosca. Ué? A Cristina aqui. Caramba, gente, as pessoas estão indo para o campo de concentração, pelo amor de Deus. Aí a Cristina criticando aí as operações O Ice lixoso. do ICE, né? Não, é horrível. Horrível. Não, o Ice Horrível. é absurdo, não. O europeu é contra a imigração? Ele tem uma opinião anti-imigratória dos muçulmanos, tá aí o Mago. Não, será, Robson? Questionamentos do Mago. O Mago que tá indo para Meca, né, Mago? Vai visitar lá. É isso aí.